Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas a mais uma aula da Cosmetologia Avançada. Espero que vocês estejam bem, que estejam em segurança. E a gente dá prosseguimento, então, ao nosso programa de Educação Domiciliar Emergencial, que consiste, então, em ministrar aulas e conteúdos online enquanto a gente permanece em quarentena. Então, na nossa aula de hoje, o nosso conteúdo será abordado os aceleradores e os simuladores dos bronzeados. Do bronzeado, perdão. O bronzeamento, quando ele é estimulado pela radiação solar, ele pode ser imediato ou ele pode ser lento. Na verdade, acontecem as duas coisas, né? No bronzeamento que a gente chama de imediato, que é geralmente logo em seguida a exposição solar, não há síntese de novo pigmento. Então, no bronzeamento imediato, não existe a produção de novas quantidades de melanina. O que ocorre no bronzeamento imediato é a fotooxidação da melanina existente. Ou seja, aquela melanina que já havia sido produzida pelo melanócito dentro do melanossoma, ela vai ser oxidada, ela vai escurecer. Além disso, ocorre redistribuição dos melanossomas. Então, aquela organelazinha que fica dentro do melanócito produzindo melanina, ela vai ser redistribuída, ela vai ser transferida para os queratinócitos. Então, a melanina ela vai se deslocar do melanócito para o queratinócito, produzindo, então, a coloração da pele. Já o bronzeamento lento ou tardio, ele vai levar a um aumento na síntese da melanina. Então, dependendo da quantidade de sol que a gente toma, né, da intensidade do estímulo solar, eu vou levar o meu melanócito a produzir mais melanina. Isso significa, então, que a quantidade de células ativas, né, de células produtoras de melanina ativas, ela vai aumentar. Então, você vai estimular os melanócitos a produzirem mais melanina. E ele também vai aumentar os seus prolongamentos. Então, ele vai atingir um maior número de queratinócitos quando estimulado pelo sol. Então, no processo de bronzeamento, a gente tem o melanócito. E quando a radiação ultravioleta incide sobre esse melanócito, atinge esse melanócito, ele vai estimular a produção de melanina dentro do melanossoma, que é uma organela bem semelhante à mitocôndria. E essa melanina produzida, ela vai ser posteriormente, então, transferida para os queratinócitos, gerando a pigmentação da pele. Então, todas as vezes que tomamos sol, esse processo ele vai ser estimulado. E a gente tem, dentro desse contexto, produtos que são chamados de aceleradores ou prolongadores do bronzeado. Esses produtos eles têm a função específica de tornar o bronzeamento mais rápido e mais eficiente. Ou seja, eles têm a função de estimular a produção de melanina com uma exposição menor ao sol. Então, você tomando menos sol, você vai produzir mais melanina. E esses produtos, eles mantêm por mais tempo a pigmentação da pele. Então, normalmente, o bronzeado ele vai sendo reduzido à medida que você passa, né? À medida que o tempo passa, ele vai diminuindo, ele vai voltando a clarear. Os aceleradores de bronzeado, eles mantêm a pigmentação por mais tempo. Esses produtos, eles são à base de tirosina e derivados, ou seja, a tirosina, que é o aminoácido precursor da síntese de melanina, e moléculas que são derivadas da tirosina, que são entendidas pela sua pele como se fosse tirosina. Então, a tirosina, ela é um aminoácido, como eu já disse para vocês, e ela inicia a cascata de produção de melanina. Então, o que é que você faz quando você usa um acelerador de bronzeado? Você fornece o substrato para a tua pele fazer a melanina. Então, ele é um produto que vai levar substrato, que vai levar alimento, digamos assim, para o melanócito produzir a melanina. Então, a gente tem produtos que são à base de tirosina. Então, quando você usa um daqueles produtos para acelerar o bronzeado, geralmente eles têm o rótulozinho marrom, eles têm tirosina na formulação.
Então, para saber se um fotoprotetor ou se um bronzeador ele é acelerador de bronzeado, é só verificar se ele tem tirosina e derivados na formulação. Então, aqui a gente tem uma chamada, né, uma propaganda da L'Oréal, em um produto que chama Protect Gold, que ele tem, então, tirosina e cafeína, que são ativos que favorecem o bronzeado. Então, a tirosina, ela, como é substrato da síntese da melanina, ela vai dar mais estímulo para a pele produzir melanina. Dessa forma, ele mantém o bronzeado por mais tempo, já que você vai ter mais substrato para fazer a melanina, e bronzeia mais rápido. Você não precisa ficar tanto tempo no sol. Além da tirosina, a gente tem alguns ativos que são aceleradores do bronzeado. Então, a gente tem o acetalan-veg, que ele é um complexo de tirosina e outros peptídeos, ou seja, outros aminoácidos. Tem o Act-Bronze, que é um hidrolisado de colágeno e tirosina. Insta-Bronze, que é de hidroxiacetona e tirosina, então ele é um autobronzeador e um acelerador do bronzeado. A gente já vai falar sobre a de hidroxiacetona. Tem o Unitan, que ele usa tirosina, riboflavina, que é vitamina B, e o hidrolisado de colágeno. A gente tem o tirosinato de glicose, que é uma tirosina ligada com açúcar. E a gente tem o tirosilane C, que é um dos mais famosos, que é o acetiltirosinato de cobre metilcilanol. Ele é uma tirosina junto com silício orgânico. Então, esses ativos, eles todos têm essa capacidade de acelerar o bronzeado e manter o bronzeado por mais tempo. Já os simuladores do bronzeado, eles também são conhecidos como autobronzeador. Eles não têm absolutamente nada a ver com a produção de melanina. Então, quando eu uso um produto que é autobronzeador, eu não vou envolver a exposição solar. Então, os autobronzeadores, apesar de eles darem uma coloração bronzeada na pele, eles não estimulam a produção de melanina. Esses produtos, eles fazem uma reação diferente e eles vão reagir com a queratina da pele. Então, os simuladores de bronzeado ou autobronzeadores, eles não influenciam na produção de melanina. Eles podem ser produtos em creme, pode ser também em forma de spray ou bronzeamento a jato. Então, os autobronzeadores, eles são as substâncias utilizadas no bronzeamento a jato. As formulações autobronzeadoras, elas têm como base dois princípios ativos, a de hidroxiacetona e a eritrulose. Essas duas moléculas, elas são açúcares, e isso é muito importante. Geralmente, quando se associa os dois ativos, você tem um efeito melhor quando se trata de autobronzeador. Então, o autobronzeamento, como eu disse para vocês, ele não necessita de exposição solar, porque eu não vou envolver a produção de melanina. Então, não ocorre melanogênese com autobronzeador. A pigmentação, ela vai se desenvolver geralmente 2 a 3 horas após a aplicação. Então, ela não aparece na hora que a gente passa, e isso pode causar um probleminha depois. E o processo total dura aproximadamente 6 horas. Então, a reação total do autobronzeador com a pele leva em torno de 6 horas, só que ela permanece por vários dias, dependendo, obviamente, das condições de aplicação. Então, o uso do autobronzeador, ele não necessita de exposição solar, mas a aplicação tem que ser muito mais cuidadosa, e a gente já vai ver por quê. Então, os autobronzeadores, eles fazem na nossa pele uma reação conhecida como reação de Maillard. Nessa reação, os açúcares redutores, que são a eritrulose e a de hidroxiacetona, no caso do autobronzeador, eles vão reagir com proteína. Então, os autobronzeadores, eles atuam na queratina da pele e não na produção de melanina. Então, em vez de estimular a produção de pigmento, eles fixam na queratina. Então, eles vão formar compostos chamados de melanoidinas, que são um pigmento castanho. Então, o autobronzeador, ele reage com a queratina da pele, gerando o pigmento melanoidina, que é um pigmento castanho. Essa reação, ela acontece também nos alimentos. Então, ela acontece quando a gente tem um alimento dourado. Então, a reação dos açúcares com a proteína
da pele, e isso pode ser da pele do frango, por exemplo, leva à geração desse pigmento, dessa melanoidina. Então, a dihidroxiacetona e a eritrulose, elas interagem com a melanina da camada córnea. Então, quanto mais melanina você tiver, mais escuro vai ficar. Então, no autobronzeamento, tem que ser tomado um cuidado especial quando você usa esse produto, por exemplo, na palma da mão ou na sola dos pés, onde você tem uma camada córnea bem mais espessa, ou nos joelhos e cotovelos. Então, quanto mais queratina você tiver, mais escuro vai ficar. Então, não influencia no fototipo, vai influenciar, na verdade, na quantidade de queratina. Essa reação do açúcar com as proteínas, ela é uma reação covalente, então ela é difícil de ser desfeita, por isso que esse bronzeado decorrente de autobronzeamento, ele permanece por vários dias. Então, a intensidade do bronzeado por autobronzeador depende do tipo de pele e depende da espessura da camada córnea. Então, quanto mais espessa for a camada córnea, maior vai ser a produção de coloração com autobronzeador. Então, mais uma vez, lembrando de tomar cuidado com queratoses, com regiões onde a pele é mais espessa, porque você vai ter uma pigmentação maior. Por exemplo, o DH ele pode ser usado em regiões da pele despigmentadas de pessoas que têm vitiligo. Então, ele melhora a pigmentação e diminui aquela diferença de cor em quem tem vitiligo. E peles negras, elas precisam de uma concentração maior de dihidroxiacetona, porque como eu já tenho bastante melanina, a reação ela pode não ser tão aparente. Então, eu preciso de uma concentração maior. A intensidade também depende do tipo de formulação. Então, se ela é aplicada em forma de autobronzeador, se ela é aplicada em forma de de jato, né, jato de autobronzeador, ela tem uma intensidade maior. E depende também da concentração de ativo. Quanto mais ativo você usar, maior vai ser a pigmentação. E a associação de hidroxiacetona com eritrulose ela é mais eficiente. A eritrulose sozinha não tem um bom efeito. A dihidroxiacetona sozinha dá para usar, mas as duas juntas têm um efeito bem melhor. Então, a partir disso, deem uma olhada no nosso material de apoio e participem do fórum. Então, o primeiro tópico, né, da nossa atividade dessa semana é o fórum. Lá no fórum tem as seguintes perguntas. Qual a diferença entre bronzeamento natural e autobronzeamento? Qual das duas opções é a melhor? Bronzeamento ou autobronzeamento? E listem vantagens e desvantagens das duas técnicas. Então, a participação no fórum, ela vale ponto. Então, essa pergunta já está aberta lá. Cada uma de vocês deve entrar no fórum e responder a essa pergunta. O prazo para responder é até semana que vem. E vocês podem também interferir uma na resposta da outra, por exemplo. Então, a gente pode manter esse fórum como discussão. Então, quanto mais ativa for a participação, melhor a nota dessa atividade. Então, para a atividade dessa semana, vocês vão responder essa questão, porém, no fórum, certo? Um beijo, fiquem com Deus, fiquem em casa. Apesar de estar com muita saudade de vocês, a gente ainda não está liberada para se ver, mas executem as atividades e eu me coloco à disposição para quaisquer dúvidas. Um beijo, até a próxima.